É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Ela estava sentada em um banco em frente à escola e só queria relaxar. Comprou um sorvete e estava aproveitando o bom tempo e a natureza. Ela viu um jovem passar por ali. Ele não parecia notar ninguém ao seu redor, apenas continuava andando e olhando para o livro que estava segurando. Um minuto depois, ele estava sentado na outra extremidade do banco. Durante todo esse tempo, ele não tirou os olhos de sua leitura nem por um momento. Olá, ele o cumprimentou. Mas o jovem estava tão absorto em seu trabalho que também não prestou atenção nela. Ele tirou um caderno do bolso e começou a desenhar algo nele, sem tirar os olhos do livro didático ou do livro de métodos. Não demorou nem mesmo alguns minutos para que ele riscasse tudo, rasgasse o caderno e o jogasse no lixo. Em que posso ajudá-lo? A garota se aproximou. O que foi? Ele finalmente anotou e levantou a cabeça. Vejo que você não está bem, deixe-me ver, ela pediu. Não, eu mesmo farei isso, corou o jovem, era óbvio que só agora ele percebeu que alguém estava olhando para ele. Por que você não quer? Ela não entendeu. Tenho que me defender em breve e não entendo, ela olhou para seu livro novamente. Vejamos, agora ele apenas apontou para ela, a garota pegou o livro de sua mão. Bem, ele queria ver o que ela faria. Então, ele pegou um pedaço de papel e começou a desenhar. Veja, eu não quero ser como todo mundo, tenho que ter minha própria visão, disse ele rapidamente, pois ela já estava desenhando na régua. Veja, a garota lhe mostrou o que havia feito. Como? Ele não conseguia acreditar que ela havia resumido seus pensamentos em um pedaço de papel. É muito simples, a garota começou a mostrar e contar. Obrigado, disse o jovem e se levantou. De nada, ela olhou para ele e sorriu. Vejo você amanhã, depois da defesa? Perguntou o homem, percebendo que eles nem sequer se conheciam. Ótimo, ela se divertiu. Alexander, esperando pela resposta dela, saiu correndo. Kate, a garota podia ver que ele estava com pressa. É isso aí, Kate, vejo você aqui amanhã às 4, disse ele ao sair. Tchau, ela olhou para ele. Kate notou que eles estudavam na mesma escola de ensino médio e, aparentemente, Alexander havia começado seu estágio. A garota gostava de estudar aqui, não apenas porque sabia e entendia tudo, mas porque tinha sua própria ideia do que eles faziam. A garota chegou ao dormitório, não havia colegas de quarto, o que era bom, ela poderia estudar em paz. Kate colocou seus livros e cadernos sobre a mesa e começou a desenhar algo. Ela gostava de desenhar. Pensava em objetos incomuns. Quando ela fez sua defesa, um homem do comitê disse que se lembrava do nome dela e que um dia a recomendaria. Ah, você está de volta ao trabalho, Cassie entrou na sala. Não, eu só estava verificando uma coisa, Kate se virou para ela. Sim, a escola acabou e ela ainda está com seus livros, ela começou a se trocar. Tudo bem, eu não queria discutir com ela. As meninas saíram para caminhar, estava um dia quente lá fora e Kate não queria deixar nada por fazer. Ela tinha que estar em casa logo para as férias, então tudo tinha que ser feito. Ela se lembrou do compromisso que Alexander havia lhe dado para amanhã. Quando foi para a cama, ela pensou sobre isso. Bom dia, disse Kate a si mesma, acordando de bom humor. Ela foi até a cozinha e colocou a chaleira no fogo, os vizinhos não tinham aparecido desde a noite, mas isso não importava. Depois do chá matinal e dos biscoitos, a garota lavou o rosto, trabalhou um pouco e decidiu fazer uma pequena caminhada, para que o tempo passasse rápido. E assim foi, às 4 horas ela estava sentada no banco onde eles haviam se encontrado ontem. Aí está você. Um cara apareceu atrás dela. Por que ele não deveria ter feito isso? A garota ficou surpresa. Não,
Por quê? E ela hesitou. Só porque você estava tão feliz, ela riu, porque percebeu que eles nem sequer se cumprimentaram, mas imediatamente começaram uma conversa emocional. Desculpe-me, ele se sentou ao lado dela. Está tudo bem, e quanto à defesa? Ela apontou para sua bolsa. Você não tem ideia, ele começou a dizer a ela, que hoje à noite em casa ele terminou seu projeto, que ela havia esboçado no papel. E hoje, ela disse a ele, todos notaram as novas tendências. Você faz isso parecer tão interessante, como se fosse uma história. Kate olhou para Alexander. Vamos lá, ela apertou a mão dele. Tudo bem, ele se levantou. Os dois caminharam pelos becos por um tempo, conversaram muito. Quase toda a conversa girava em torno do mesmo tópico. Você é muito interessante, disse o homem a ela. E eu não estava brincando com você. Você quer um café ou algo assim? Ele perguntou. Eu não diria não, disse a garota um pouco envergonhada, embora isso não fizesse parte de seu repertório. Eles foram a um dos cafés, onde Alexander pediu bebidas para eles. Mais uma vez, conversa, conversa, conversa. Vamos nos encontrar novamente? Fez a pergunta que o preocupava mais do que a projeção. Acho que sim. Em que classe você está? Perguntou a garota. Em quarto lugar, ele olhou para ela. Por que nunca nos encontramos antes? Ela piscou os olhos. Você mora no dormitório? Ele adivinhou. Sim, ela acenou com a cabeça. E eu sou daqui, ela sorriu. Que diferença isso faz? Kate não entendeu. Nada, é só que eu venho para a aula, fico sentado na sala de aula e depois vou direto para casa. Alexander contou a ela como foi o dia dele. Entendo, e o que você faz no verão? Ele se perguntou. Ainda não pensei sobre isso, mas não vou sair, o garoto riu. Venha me visitar, ela ofereceu. Não vou recusar, ele olhou para a garota, ela tinha olhos lindos. Então eu espero por você, ela pegou uma caneta e escreveu o endereço dela em um caderno para ele. Nossa, você fez besteira, Alexander sorriu. Tudo bem, ela deixou o copo vazio sobre a mesa, levantou-se e se dirigiu para a saída. Espere, aonde você está indo? Ele a seguiu. Tenho que ir para casa, tenho que fazer as malas, amanhã de manhã havia um ônibus para levá-la para a mãe dela. Eu a levarei para casa, disse ele, caminhando ao lado dela. Sabe, desde que estou estudando aqui, nunca conheci pessoas tão fanáticas, admitiu Kate. Você está se referindo a mim? Alexander adivinhou. Sim, e eu, ela riu. Eles chegaram ao albergue, se despediram e concordaram que ele definitivamente viria vê-la. Eu prometi a você, estou muito interessado em você, ele olhou para ela quando passou pela porta, deu meia volta e foi para casa. Kate ficou feliz por ele ter ido. Ela havia conhecido exatamente o tipo de homem com o qual sonhava. Eles tinham tópicos de conversa em comum, gostavam das mesmas coisas, o mais importante, Alexander era um fã do que fazia. Kate presumiu que eles haviam deixado suas coisas aqui e ido para casa. Ela fez uma mala, foi lavar a roupa, fez sua rotina, ajustou o despertador e foi para a cama. Kate estava com pressa desde a manhã, tinha que terminar tudo, mas sabia que conseguiria. Ela embarcou no ônibus que partia e a garota olhou pela janela para a paisagem que passava. Fazia tanto tempo que ela não ia à casa da mãe que aquele era um reencontro bem-vindo. Mas ainda havia um longo caminho a percorrer, depois do ônibus ela tinha que pegar um trem e depois outro ônibus. Mamãe. A menina entrou em sua casa. Filha. A filha veio ao seu encontro, elas pararam e se olharam. Olá, a mulher e a menina se abraçaram. Como senti sua falta, disseram uma para a outra. É isso aí, vamos para a mesa, tenho certeza de que você está com fome, preocupou-se a mãe. Sim, Kate imediatamente apresentou o sabor dos bolos caseiros. Elas prepararam um chá aromático, sentaram-se à mesa e conversaram por um longo tempo. A filha contou como estudou na capital do norte e, em geral,
o que estava acontecendo lá, e a mãe ouviu e ficou feliz por ter uma filha tão madura e inteligente. Bem, e em um nível pessoal, a mãe correu pela cozinha. Recentemente, conheci um homem maravilhoso, disse Kate, corando ao se sentir envergonhada de contar à mãe. Do que está falando? A mulher enxugou as mãos em uma toalha e sentou-se em frente à filha. O nome dele é Alexander e ele deve nos visitar neste verão, disse a menina, novamente com modéstia. Bem, de onde ele é? Perguntou a mãe. Ele é daqui, mora onde estuda. Kate percebeu, ela não sabia nada sobre Alexander e como poderia descobrir se eles se conheciam há apenas 2 dias. Ela contou para a mãe. E você soube imediatamente que ele era seu marido? Ela se perguntou. Sabe, quando começamos a conversar, era como se eu estivesse pensando comigo mesma, admitiu Kate. É bom quando você encontra seu marido, a mulher lembrou-se de como conheceu seu marido. Depois de uma longa conversa à mesa, mãe e filha foram para o jardim, pois havia muito o que fazer. Não olhe, eu faço tudo sozinha, vá passear, talvez você encontre seus amigos. A mulher não queria sobrecarregar a menina com trabalho. Pelo contrário, ela queria ajudar sua mãe. Elas fizeram alguma coisa até a noite, depois aqueceram a sauna, fizeram vapor, e agora se sentaram à mesa e tomaram chá doce com mel. É tão bom estar em casa, disse Cathy com um suspiro. Não pense no vilarejo, você tem uma carreira pela frente, agora vai se casar com seu namorado, vai fazer sucesso na cidade grande e tudo vai ficar bem. A mãe sabia o quanto a filha gostava de estar aqui. Vamos ver como vai ser, você ainda não conheceu o homem e já se casou conosco, a menina riu. Se minha filha escolheu, eu também vou gostar, a mulher tinha certeza. Elas conversaram sobre muitas coisas e depois foram para a cama. Nem a menina nem sua mãe conseguiram dormir, cada uma estava pensando em outra coisa. Kate não sabia como iria se encontrar com o jovem, e a mulher sonhava que sua filha estaria sempre bem. Qual não foi a surpresa quando, pela manhã, Kate ouviu uma batida na janela e abriu a cortina. Alexander estava do lado de fora. Ela olhou em volta e esperou que a porta se abrisse. Olá, ele saiu da porta para convidá-lo a entrar. Surpresa, ela viu a expressão no rosto de sua nova amiga. Ela assentiu com a cabeça e, juntos, entraram no pátio. E eu decidi o que esperar, não há nada para fazer na cidade no verão, e aqui você tem muito espaço, eu vou descansar. Se for inconveniente me receber em casa, talvez eu vá morar em outro lugar? Eles foram para o pátio e Alexander conversou e conversou. Mãe, temos uma visita. Kate não deu ouvidos às bobagens dele. Quem? A mulher saiu e ficou boquiaberta. Ela, assim como a filha, não esperava receber visitas tão cedo. Este é o Alexander de quem eu estava lhe falando. A menina se divertiu ao ver a cara da mãe. Ah, e eu ainda não terminei nada, a mulher começou a dizer. Ela não sabia no que se agarrar, achava que tudo isso deveria ter sido feito ontem. Mas como eles sabiam que ele apareceria tão cedo? Não é nada, eu só quero tomar um pouco de chá, disse Alexander, colocando sua bolsa em um canto. Agora, sente-se, disse a mãe rapidamente e colocou a chaleira no fogo. Vou me trocar agora, disse Kate, e foi para o outro cômodo. Ah, você é o Alexander e eu sou a Natalie, ela se lembrou de que ainda não tinha se apresentado à mãe. Prazer em conhecê-la, sorriu o jovem gentilmente. Quando tudo ficou pronto, nós 3 nos sentamos à mesa, tomamos chá de ervas e comemos cheesecake aromatizado. Você gostou? Kate olhou para ele. Tudo parece ter um gosto melhor aqui, ela gostou da comida caseira. É por isso que eu gosto daqui, até o ar lá fora é diferente, a garota continuou com seu café da manhã. Depois disso, os jovens saíram. Kate estava ansiosa para mostrar a Alexander. Sabe, muitas pessoas falam sobre como foram visitar a avó na cidade no verão ou alguém que queriam visitar, e eu estava pensando que nunca estive em lugares assim. Nasci na cidade e sempre vivi na cidade, estou acostumado com tudo, mas veja a beleza daqui. Ele saiu para caminhar e ficou feliz com cada arbusto, cada folha de grama que viu. O que você está me dizendo? Eu passei minha vida inteira aqui, ele riu.
Alexander podia ver o quanto Kate gostava de estar aqui, sentia-se em casa. Ainda estava frio, não era permitido nadar, Kate se arrependeu. Bem, não é meu último dia aqui, ela disse a ele. Sim, também espero que sim, a garota ficou feliz. Em casa, eles conversaram principalmente sobre design, planos, construções, como e o que. Você é muito inteligente, Alexander olhou para ela. Não seja boba, você também não é, pensou ela. No início, era estranho ter um homem morando na casa, mas depois todos se acostumaram. Alexander ficou na aldeia por cerca de 2 meses, mas não podia ficar mais tempo, pois precisava se preparar para os estudos. Kate não queria que ele fosse embora, pois estava acostumada com o fato de Alexander estar sempre ao seu lado. Quando ela se despediu dele, não resistiu a lhe dar um beijo no rosto. Então, ela desviou o olhar e ficou assim na frente dele. Você está falando sério? Ele levou a mão ao local onde havia acabado de beijá-la. Por que não? Ela olhou nos olhos dele. Você e eu estamos juntos há tanto tempo, posso dizer que você gosta de mim, não somos mais pequenos. O ônibus já havia parado, mas Alexander não tinha pressa de entrar. Ele pegou o rosto dela em suas mãos e a beijou com força nos lábios. Não sinta minha falta, logo estarei aí, disse ele suavemente. Depois, entrou no ônibus e olhou pela janela por um longo tempo para a garota com quem estava se divertindo tanto. Quando Kate chegou em casa, ela sabia que ela e Alexander estariam juntos. Mamãe, o que a senhora acha do Alexander? Ela perguntou à mulher. Oh, Olesha, ele é uma ótima escolha para o casamento, disse ela. Hoje nos beijamos pela primeira vez, confessou a moça à mãe. E eu a parabenizo por isso, fique com esse rapaz e você estará sempre bem, desejou-lhe a mãe de todo o coração. As férias chegaram ao fim e Kate também começou a estudar. Ela continuou a morar no dormitório. Com Alexander, eles saíam, faziam tudo juntos, porque seus estudos e deveres de casa eram praticamente os mesmos. Você já pensou onde quer trabalhar? Perguntou o jovem. Não sei, talvez em uma fábrica, disse ela com a testa franzida. Eu também já pensei nisso, admitiu ele. Quando a 5ª série chegou ao fim e a defesa da formatura se aproximou, os rapazes se ajudaram mutuamente. Eles ouviram a defesa, a apresentação, e tudo correu bem para ambos. Você se preparou muito bem, disse o jovem a ela. E você também, ela respondeu. Vai ser ótimo, pensou ele. Não poderia ser de outra forma, eles se beijaram. Depois da formatura, iremos ver sua mãe na cidade e eu pedirei sua mão a ela, disse Alexander. Estou muito feliz, ele sorriu para sua amada. É claro que Kate não pensou nisso, mas sabia que aquele era o seu marido, aquele a quem o destino havia destinado. Todos fizeram o que o jovem disse. A mãe, é claro, concordou em entregar sua filha. Ela acreditava que se tratava de uma pessoa confiável que nunca colocaria em apuros. Na aldeia, também foi decidido celebrar o casamento. Nem a moça nem o rapaz tinham amigos, então convidaram as pessoas mais próximas a eles. Os pais de Alexander também vieram, tudo estava muito alegre e bom, não era como um casamento na cidade em um restaurante. A mãe de Alexander se ofereceu para morar com eles, mas o jovem não quis. A mãe de Alexander se ofereceu para morar com eles, mas ele e Kate decidiram alugar um apartamento. Como haviam planejado, os dois entraram na fábrica para trabalhar como engenheiros. Eles gostavam de tudo, mas essa não era exatamente a especialidade deles. Eles tinham que se forçar a fazer coisas que não tinham vontade de fazer. O salário também era baixo, eles tinham que alugar um apartamento e viver com o dinheiro. Alexander, tenho uma proposta para você, disse Kate, que sempre tinha muitas ideias, e com essa expressão ela despertou a curiosidade dele. Por que você não me conta o que tem feito? Ele estava sempre pronto para ouvi-la. O que você acharia se você e eu nos mudássemos para a região e abríssemos nosso próprio negócio lá? Ela perguntou, uma pergunta que estava na mente dele há muito tempo. E o que você tem em mente? Ele perguntou com interesse. Design de interiores, eu já tinha pensado em tudo.
De certa forma, você tem razão, o apartamento custará menos, mas isso não nos impedirá no início, concordou o marido. E assim eles fizeram. E em poucos meses o casal estava morando em um pequeno apartamento e pintando, desenhando e fazendo todo o resto. Por sugestão de Kate, eles começaram a trabalhar em casa. No início, ela foi a alguns canteiros de obras, deu uma olhada, descobriu quem estava comprando apartamentos e se ofereceu para desenhá-los, mas as pessoas eram tão desconfiadas que era melhor ir a uma empresa do que confiar em um estranho. Mas um dia, quando Kate ofereceu seus serviços, um casal aceitou porque estava satisfeito com o preço e, de certa forma, eles também eram experimentadores. Kate e Alexander começaram a trabalhar, sentados em casa por dias e noites, desenhando e projetando coisas do jeito que queriam. Chegou a hora de mostrar o trabalho aos clientes. Quando eles viram o projeto, já gostaram e, quando tudo ficou pronto, a alegria deles não tinha limites. Os clientes contaram a outras pessoas e a terceiros sobre o projeto, e a notícia sobre o casal de designers criativos que havia se estabelecido na cidade se espalhou. Foi gratificante ver o aumento dos pedidos. Mesmo que o casal não tivesse tempo para dormir, eles estavam fazendo algo pelas pessoas. Você não acha, querido, que está na hora de ter um bebê? Kate perguntou a Alexander um dia. Quer dizer que você está grávida? Ele sorriu. Não posso esconder nada de você, ele ficou feliz. O tempo passou, a tarefa foi cumprida, era hora de dar à luz uma criança. Nasceu uma linda menina, que os pais chamaram de Leslie. Agora parecia que só coisas boas estavam reservadas para eles. Eles já tinham ganhado dinheiro suficiente para alugar um pequeno prédio e montar seu próprio negócio lá. Kate e Alexander não hesitaram muito e abriram um escritório. Agora muitas pessoas os conheciam, então não havia problemas com pedidos, especialmente porque eles não produziam soluções padrão, mas inventavam novas variantes. Eles eram apreciados, eram abordados. Quando Leslie tinha 6 anos de idade, seu pai e sua mãe a levaram para a primeira série. Tudo estava indo muito bem, nada poderia abalar essa felicidade. Durante as aulas, Kate adoeceu repentinamente, caiu sobre o marido e perdeu a consciência. Alexander chamou uma ambulância, mas achou que provavelmente era outra gravidez. No fim das contas, não era. O médico que estava cuidando da menina saiu para o corredor. Qual de vocês é o marido? Ele perguntou, pois havia muitas pessoas sentadas ali. Sou eu, disse Alexander e se levantou. Tenho notícias muito ruins para você, disse o médico. O que é isso? Alexander esperou pela última palavra. Sua esposa tem câncer e não viverá muito mais tempo, porque o senhor não vai ao médico há muito tempo e tudo já está em estado de abandono, disse o médico, sem sentir pena do homem. Alexander chorou em casa, mas tentou não demonstrar isso a Kate. Ela não entendia qual era o problema. Ela podia ver que seu marido estava chateado com alguma coisa. Depois, a situação piorou e ele teve de ir para o hospital. Alexander não podia ir em paz. Leslie ficou sentada ao lado da cama de sua mãe. Ela estava piorando a cada dia. Nem mesmo 8 meses haviam se passado e a mulher havia morrido. Foi um golpe do qual Alexander não conseguiu se recuperar por muito tempo. No início, Leslie foi levada para a casa da avó, mas depois das férias de verão, Alexander decidiu levar a filha com ele, porque ela estava tão mal quanto ele. Era necessário ter pelo menos um dos pais por perto. Agora Alexander e Leslie moravam sozinhos. Era difícil para o homem, mas ele fazia tudo o que dependia dele. O homem entendia que a menina precisava de educação, que a empresa tinha de continuar. Graças a Leslie, nada deu errado, mas eles puderam continuar trabalhando e vivendo. Papai, nossa mãe está no céu agora? Perguntou a menina quando ela estava na escola primária. Nastenka, por que você me pergunta isso? Sim, a mãe se foi, mas ela está sempre com você, ele abraçou a filha. Quando a menina cresceu, seu pai começou a lhe mostrar vários desenhos que sua mãe havia feito. Ela tinha um caderno especial onde anotava suas ideias.
Veja como sua mãe era inteligente, ele virava as páginas, mostrando e contando a ela. A menina estava entediada, não queria ver os desenhos, queria que o pai lesse suas histórias, disse a ele. Alexander não queria desistir do negócio que havia construído com sua esposa, mas, ao contrário, continuou a desenvolvê-lo. Agora, várias pessoas trabalhavam na produção, e o pai, era o único que tinha o direito de ler as histórias. Agora, várias pessoas trabalhavam na produção, Alexander as ensinava, dava ideias, e os especialistas executavam tudo. Ele se sentia muito à vontade, de um homem gentil passou a ser cada vez mais duro, podia bater na mesa, dizer uma palavra firme. Os trabalhadores o respeitavam e tinham um pouco de medo dele. Leslie, o que você está fazendo? Perguntou o pai quando entrou no quarto dela e a viu sentada escrevendo e desenhando. Papai, não estou interessada nessa engenharia, em todos esses desenhos e livros sobre arquitetura, ela se virou para ele. Não está vendo, temos um negócio que está prosperando. Não só a nossa aldeia sabe disso, mas também as aldeias vizinhas. Logo toda a região se voltará para nós, disse ela. E o que eu tenho a ver com isso? Eu não entendia, a garota não estava pensando nisso, tinha outras coisas em mente. Como assim, você é meu herdeiro? Para quem eu passo meus negócios? O homem ficou surpreso com o fato de ela não ter entendido. Oh, pai, você deveria encontrar outra pessoa, se estabelecer e me deixar em paz, disse Leslie. Ela tinha orgulho de seu pai, ele já havia construído um grande negócio a partir do simples escritório que tinha com sua mãe, em uma sala, empregando muitas pessoas. Ele mantinha todos na linha e, de fato, eles eram muito populares. Mas a garota não queria fazer isso, porque não era nada dela. Quando Leslie terminou a 11ª série, seu pai insistiu que ela fosse para a mesma escola de ensino médio onde ela e Kate estudavam. Por que eu tenho que me forçar a fazer algo que não quero? Ela quase bateu o pé. E você não quer, você acha que precisa, disse seu pai com severidade. Ele nunca gritava com a filha, mas, com sua autoridade e severidade, conseguia forçá-la tanto que ela fazia o que ele queria. A filha fazia tudo o que o pai pedia e agora era uma estudante. O pai se ofereceu para alugar um apartamento para ela, mas Leslie recusou, dizendo que moraria no dormitório como todos os outros. Por que você a pressiona tanto? Perguntou sua assistente no trabalho. Ela é jovem, é estúpida, não entende o que precisa agora e, quando chegar a hora, será tarde demais para acenar com as mãos, respondeu o homem com sentimento. Para trabalhar e inventar coisas como você faz, é preciso ter talento. E se não o tiver, tudo o que fizer não servirá para nada, respondeu o amigo. Bem, eu concordo com você, deixe-o ter uma educação superior e então ele poderá fazer o que quiser. Alexander fez uma pausa para si mesmo. Leslie aprendeu, ele concordou, que ela provavelmente tinha algo de sua mãe e de seu pai. Ela era boa em inventar, desenhar, eles a elogiavam, lembrando-se de como Alexander e Kate haviam aprendido aqui. Ela estava sempre sendo comparada a eles, o que também irritava Leslie. Ela não pensava em sua vida pessoal, mas fazia suas próprias coisas quando estava no dormitório. Quando estava na 3ª série, decidiu que, assim que terminasse, iria para um curso por correspondência porque estava entediada. E se uma garota decidia fazer algo, ela o fazia, mas precisava da opinião de seu pai. Por que você está em casa? Seu pai entrou em seu quarto. Ele viu as botas na soleira da porta e imediatamente percebeu que era Leslie. Pai, eu vim falar com você. Se eu estudar agora até as férias, posso mudar para meio período para poder trabalhar e estudar ao mesmo tempo sem perder tempo? Ela perguntou. Você sabe que eu não me importo, o homem concordou com a filha pela primeira vez, e ele achou que ela tinha entendido e que finalmente continuaria o que eles haviam começado com a mãe. Obrigada, ela o abraçou. Leslie provavelmente tinha um sonho não realizado de sua infância e queria realizá-lo. Quando o verão chegou, a garota estava em casa. Ela ficou lá por um mês, um segundo e, no terceiro, Alexander não aguentou mais e perguntou quando ela iria trabalhar. Você tem que fazer isso agora? A filha olhou para o pai. E quando? Em 10 anos?
Ela se perguntou. Leslie revirou os olhos, mas não tinha escolha, pois ela mesma havia lhe oferecido a oportunidade. Então ela foi trabalhar na semana seguinte. Para que ninguém dissesse nada ou a julgasse, Leslie se tornou uma mera profissional. Você está indo muito bem, disse uma jovem sentada no apartamento. Oh, não comece também. Leslie se ressentia de que todos lhe dissessem que ela tinha talento, que sabia desenhar, que sabia projetar. Ela queria algo completamente diferente. Não, é isso, não vou dizer nada. Ela se afastou do colega. Eles tinham que terminar um grande trabalho para a véspera de Ano Novo. Um homem estava construindo uma casa, e eles tinham que projetar tudo nela, mas de uma forma que ninguém mais tivesse feito. Todos estavam tentando. Alexander continuou usando o caderno de anotações de sua falecida esposa, pegando os esboços e desenhos dela, acrescentando os seus próprios, trazendo especialistas, e eles concluíram o que Kate havia começado. O que é isso? Alexander jogou uma pilha de papéis sobre a mesa. Meus planos. Leslie olhou para eles. Não era isso, ele mostrou os esboços. Pai, você sabe que tudo isso é antiquado, eu fiz do jeito que está na moda agora. Sim, é um pouco fantasioso, mas por que não? Ela começou a discutir com ele. Leslie, nós temos tanta prioridade, temos tantos parceiros, tantos clientes, que não podemos decepcionar ninguém, disse ele. Pai, você não percebe que precisamos de moda agora, não de suas ideias antiquadas? Naquela noite, eles discutiram, a garota se trancou no quarto, ficou sentada lá por um tempo e depois ligou para o número da amiga. Aubrey, alô, ela ligou para o número da amiga. Oh, Nastia, quantos anos, quantos invernos, ela se alegrou. Ei, você quer sair hoje à noite? Perguntou Leslie. O que foi de repente? Nastia ficou surpresa, normalmente Leslie não se empolgava. Ela não podia ficar olhando para aqueles desenhos, queria fazer suas próprias coisas. Sim, claro, por que você é tão louca? Perguntou Aubrey. Vou lhe contar depois, prometeu Leslie. À noite, elas foram à boate com a amiga dela. As meninas foram imediatamente para o bar e pediram um coquetel. Diga-me, o que há de errado com você? A namorada ficou interessada. Meu pai é um chato, ele impõe sua opinião sobre mim, não posso dizer nada, disse Leslie. Então você estudou em Nova York e queria morar lá, por que voltou? Sua amiga não entendeu. Sabe, ele me criou sozinha, não posso deixá-lo, Leslie sempre sentiu pena do pai. Então, quer outro coquetel? Perguntou Aubrey. Tudo bem, vamos lá, concordou Leslie. Quando terminaram seus drinks, saíram para dançar. Leslie não aguentou mais e voltou para o bar, e Aubrey continuou dançando. A garota pediu outro coquetel, e depois outro. Ela percebeu que já tinha bebido o suficiente, mas, por algum motivo, ainda queria sair hoje à noite. Boa noite, senhora, um jovem se dirigiu a ela. Olá, disse Leslie. Por que você é tão bonita e solitária? Ele começou a lhe perguntar. Quem lhe disse que estou sozinha? Leslie começou a flertar. Eles pediram algo, tomaram um drink, depois dançaram, tudo era um borrão. Leslie estava tonta, mas parecia feliz. A garota acordou de manhã, abriu os olhos e sua cabeça parecia de ferro fundido. A garota não conseguia tirar a cabeça do travesseiro. Quando seus olhos se concentraram, Leslie percebeu que não estava em seu quarto. Aubrey, disse ela com voz rouca. Mas não ouviu resposta. Leslie sabia que não estava sozinha na cama, porque sentiu alguém deitado ao seu lado. Ela rolou e imediatamente pulou da cama, sua cabeça ficou em branco e ela viu que estavam em um pequeno quarto com papel de parede listrado. Uma cama pequena com lençóis sujos e nela estava deitado um jovem, com o cabelo sujo, já crescido. Ufa, o que aconteceu ontem à noite? Leslie se vestiu rapidamente. Ela saiu correndo do apartamento e correu para casa. Seu pai não estava em casa, então ela jogou suas roupas na máquina de lavar e tomou um banho.
Depois se arrumou e foi trabalhar. Onde você esteve a noite toda? Papai descobriu que ela estava em casa. Papai, não pergunte, ela não queria nem pensar nisso. Aubrey, o que aconteceu ontem à noite? Ela mandou uma mensagem para a amiga. Ela não respondeu por um tempo, mas então seu telefone apitou. Ei, eu não me lembro de nada, respondeu ela. Você deveria ter saído daquele jeito, disse Leslie. A amiga não atendeu novamente, aparentemente ela também estava se sentindo mal. Leslie ficou sentada em sua mesa o dia todo tentando lembrar o nome do rapaz, mas não conseguia. Deus, que idiota eu sou, a garota se encolheu por dentro, pois sabia que provavelmente havia algo entre eles, porque ela não usava mais roupas desde aquela manhã. Ela tinha vergonha de admitir que o rapaz também não estava usando nada. Seu pai estava montando a mesma empresa, mas em uma área diferente. Como ele teve de fazer uma viagem de negócios, Leslie se ofereceu como voluntária. Por que tão de repente? Ele perguntou. Só para tomar um pouco de ar, ela respondeu, e era verdade. Leslie queria sair da cidade, não ver ninguém e pensar em tudo o que estava acontecendo em sua vida. Ok, eu confio em você, seu pai lhe deu todos os documentos necessários. Leslie saiu em uma viagem de negócios. Depois de um mês em outra cidade, a garota de alguma forma se acalmou e voltou. Depois disso, o pai planejou abrir mais algumas lojas. Agora eles não tinham apenas uma empresa, mas uma verdadeira holding, da qual Alexander era o chefe. Ele tinha muito orgulho disso. Sempre que eu visitava Cathy no cemitério, eu lhe contava o que estava acontecendo. Já haviam se passado 3 meses desde o incidente na boate. Kate estava sentada no trabalho e percebeu que algo estava acontecendo com seu corpo ultimamente, tontura, náusea. Ela não era boba, não perguntou a ninguém. Naquela tarde, ela foi à farmácia e comprou um teste. De manhã, quando foi para o trabalho, ela o fez. Como esperado, o resultado foi positivo. Sem saber o que fazer, ela foi ao hospital, fez um ultrassom e tudo foi confirmado. Ela não queria fazer um aborto porque sabia que, se sua mãe ainda estivesse viva, ela jamais aprovaria. Então Leslie decidiu procurar o homem. Ela se lembrou de onde tinha vindo, mas não tinha pressa de ir até lá. Aubrey, ela ligou de volta para a amiga pedindo conselhos. Onde você esteve? Perguntou ela, pois não havia algum tempo. Eu tinha algumas coisas para fazer. Vamos nos encontrar? Perguntou Leslie. O que há de tão urgente? Eu podia ouvir que a garota estava ocupada. Não há mais nada urgente, a garota não queria falar sobre isso ao telefone. Então venha hoje à noite, disse a amiga. Ótimo, estarei em sua casa às 7 horas, Leslie desligou. Ela não conseguia parar de pensar no que estava acontecendo agora. Por dentro, tudo se enrijeceu enquanto a garota pensava em como contaria ao pai. O tempo se estendeu muito lentamente pela noite. Finalmente, Leslie pegou um táxi e dirigiu até a casa onde sua amiga morava. O que aconteceu lá? Perguntou Aubrey da porta. Ela entrou na cozinha de Leslie. As xícaras já estavam sobre a mesa, e ela se sentou e esperou que a anfitriã servisse o chá. Com açúcar? Ela se virou para ela. Você se lembra de quando estávamos no clube? A garota não respondeu à pergunta. Sim, Aubrey se sentou à mesa. Estou esperando um bebê, Aubrey não explicou mais nada porque não conseguia se lembrar. De quem? Era uma pergunta razoável. Não sei, provavelmente o cara com quem eu saí de lá, disse Leslie. Meu Deus, cara, o que você está fazendo? Espero que esteja fazendo um aborto. Ela olhou para a amiga com os olhos arregalados. Não, ela balançou a cabeça para seu convidado. O que você está fazendo? Não tem cérebro. Ela se virou para a têmpora. Quero encontrá-lo e conversar com ele, admitiu Leslie. Sim, você está obviamente fora de si, suspirou Aubrey. Entendo, eu vim até você para pedir conselhos e agora vejo que você não é uma boa conselheira, ela sorriu. O que posso fazer? Você já tomou sua decisão sozinha,
mas eu a aconselharia antes que seja tarde demais, e começou a dizer à amiga. Chega, não quero ouvir mais nada sobre isso. Leslie se levantou da mesa, percebendo que não tinha vindo hoje. No dia seguinte, a garota disse ao pai que ficaria fora até o meio-dia. Ela mesma foi até o endereço de onde havia saído para ir para casa. Foi até a porta, bateu, ninguém respondeu, bateu novamente, atrás da porta, ouviu passos. Quem é o senhor? Na porta estava um jovem com a mesma aparência da última vez. Leslie, ele entrou. Leslie quem? O que você está fazendo aqui? Eu podia ouvir que o homem não estava bem. Ouça, qual é o seu nome? Ele se virou para o jovem. Anthony, ele pegou uma garrafa de água e tomou um gole. Então, Anthony, estou esperando um bebê de você. Leslie queria se sentar em algum lugar, mas tudo estava tão sujo que ela não sabia onde. Haha, você está brincando comigo? Ela se virou e olhou para a porta, como se alguém estivesse chegando. Não, lembra-se daquela noite na boate? Ela olhou para ele. Que noite, que boate, saia, estou vendo você pela primeira vez. Ele pegou a mão dela e a levou até a porta. Acredite em mim, eu também não quero ter um filho com você, mas como isso já aconteceu, não há nada que você possa fazer. Ele empurrou a mão dela. Garota, qual é o seu nome, Leslie? Se você engravidou de outra pessoa e agora quer jogar tudo em cima de mim, não vai funcionar. Ele entrou na cozinha. Vamos para algum lugar conversar, pediu ela. Me paga uma cerveja? Ele se animou imediatamente. Bem, ele não podia mais ficar nesse canil. Quando chegaram à cafeteria próxima à casa onde Anthony morava, as coisas melhoraram um pouco. O rapaz e a moça se sentaram em uma mesa e ele pediu uma cerveja. Sobre o que você queria conversar? Perguntou ele. Sobre nosso bebê e como seguir em frente, ele decidiu pedir também. Do que está falando? Diga-me em ordem. Ele tomou um gole. Naquela noite nos encontramos na boate, depois aparentemente fomos para a sua casa. De manhã eu acordei, você estava ao meu lado, saiu correndo, e agora eu percebo que aquela noite não acabou, ele disse rapidamente. Não me lembro de nada. Ele tomou outro drink gelado. Nem eu, na verdade, apenas o começo e o fim. Ele teve vergonha de admitir para ela. Não entendo o que você quer de mim, não tenho nada, nem mesmo um emprego, disse ele simplesmente. E ele começou a dizer, e então se perguntou o que ele realmente queria. O quê? Ela esperou, seu copo já estava vazio, mas ela podia dizer que Anthony estava se sentindo bem. Não, nada, desculpe, ela pagou, levantou-se e se dirigiu à saída. Ele deu de ombros, viu que a moça havia deixado mais dinheiro na mesa e pediu outro drink. A moça foi para o trabalho e depois voltou para casa. Agora ela passava a maior parte do tempo em seu quarto. Ela só ia ao escritório e voltava à noite. Você não acha que está um pouco inchada? Foi isso que seu pai lhe disse quando Leslie estava grávida de 6 meses. Que vergonha você ter dito isso, disse ela, balançando o dedo, não querendo que ele soubesse sobre ela. Se for verdade, quem vai lhe contar a não ser eu? Papai tem estado muito nervoso ultimamente. Pai, tenho que lhe contar uma coisa, disse ele baixinho e baixou os olhos, tinha vergonha de admitir, principalmente quem era o pai de seu filho. Fale, nós nunca tivemos segredos, ele esperava, e sua filha murmurou. Estou grávida, disse Leslie em voz baixa. O que? Quem é o pai? Ele se perguntou como era possível que sua filha, sempre decente e cuidadosa, estivesse em tal situação. Não sei, ela deu de ombros. Ele não existe, disse ela, aproximando-se da filha. Aubrey e ela lhe contou a história. Nunca pensei que minha filha pudesse fazer uma coisa dessas, como você pôde me envergonhar na frente de toda a cidade? Ela apertou a cabeça e andou de um lado para o outro na cozinha. Desculpe-me, eu não sabia mais o que dizer. Definitivamente um aborto, seu pai parou na frente dela. Não, Leslie olhou para ele. O que você quer dizer com não? Escolha uma carreira e uma vida boa e ela percebeu que era um ou.
Você está me dando um ultimato? A filha ficou surpresa. Sim, quem é? Me diga, o homem já estava gritando. Ora, Anthony, ele não trabalha, e não é todo dia que se passa por baixo da mosca, ele gesticulou. Meu Deus, disse o pai agachado no sofá, ele não entendia absolutamente nada. Quando foi que a educação de Leslie foi perdida? Por que isso aconteceu? Ou talvez ela tenha feito isso para perturbá-lo? Pai, a garota estava tentando falar com ele. Sei que provavelmente estou fazendo a coisa errada agora, mas você tem que ir. Todos têm de ser responsáveis por suas ações. Você vai viver na miséria, você vai ver como vai ser. Ela apontou para o apartamento em que eles estavam morando agora. Você vai me expulsar? A filha já estava cozinhando. No fim das contas, ela se levantou e foi para seu escritório. Leslie não aguentou, ela também tinha seu orgulho, foi para seu quarto, juntou suas coisas e saiu da casa da família. Quando seu pai viu isso, ficou ainda mais irritado, pois achava que sua filha faria tudo o que ele quisesse. No início, Leslie queria ir até Aubrey, pois sabia que ele não a rejeitaria e a deixaria viver, não importava o que acontecesse. Mas, no último momento, ela parou e mudou de ideia. Ela voltou para Anthony. Ele atravessou a porta familiar, foi até a porta e bateu. Olá, abriu o homem, ele estava de bom humor novamente. Estou aqui para ver você, ele entrou no apartamento. Por quê? Hoje ele não estava tão inflexível quanto da primeira vez. Para ganhar a vida, ele colocou as malas no chão. Ok, entrem, ela entrou na cozinha, os copos começaram a tilintar. Leslie foi para o quarto, tirou a roupa de cama e levou tudo para o banheiro junto com o edredom. Em seguida, despejou água em um balde e começou a esfregar o chão, por mais desagradável que fosse, ela tentou. O que está fazendo aqui? Anthony entrou. Estou limpando a sujeira, disse ela. Tudo bem, faça o que quiser, ela se despediu e voltou para dentro. Depois de limpar o chão, ela foi até o guarda-roupa para ver o que havia lá. Descobriu que havia roupas de cama limpas. Ele a tirou de lá e a arrumou. Depois, pegou um cobertor e o colocou no sofá. Esta noite você dorme no sofá, disse ele à proprietária. Por que não você? Ela olhou para ele. Porque sim, ela se virou. Tudo estava calmo até de manhã, Leslie tinha até dormido bem. De manhã, ela se levantou e se preparou para ir ao trabalho. Quando chegou, o segurança lhe disse que ela estava demitida e não podia entrar, e que ele havia sido instruído a não deixá-la entrar. Então foi isso que você fez? Leslie cerrou os punhos. Ela pegou o carro, parou na loja, comprou mantimentos e voltou. Ela entrou no apartamento, Anthony ainda estava dormindo, então a garota foi para a cozinha e começou a cozinhar. Talvez com o cheiro se espalhando por todo o apartamento, o proprietário entrou. Quem é você? Perguntou ele. Você é o quê? Ela se virou. Ah, você de novo, ela se sentou em um banquinho. Aqui, ela colocou uma lata de comida enlatada na frente dele, que estava fumegando. Muito obrigada, ela ficou feliz. Você vai parar agora? Leslie o observou beber avidamente. MG, ele não conseguia se afastar. O que vamos fazer agora? Ele se sentou à mesa. Vamos comer primeiro, está cheirando tão bem, ultimamente eu só como macarrão chinês, ele riu. Leslie o alimentou, depois foi para o quarto e o limpou. Ela colocou os papéis sobre a mesa e pensou no que fazer em seguida. O que há naquele quarto? Ela apontou para a porta fechada. Ainda não há ninguém lá, o proprietário já saiu, explicou o jovem. Entendo, não só você não pode morar aqui, como também é um apartamento compartilhado, ela sorriu, não era assim que Leslie tinha imaginado sua vida futura. Nada poderia ser feito hoje, ele não conseguia pensar em nada, mas Anthony dormiu o dia todo. Na manhã seguinte, ele estava sóbrio. Ele acordou e olhou para ela. Não me pergunte quem eu sou, ele riu. Sim, eu me lembro, ele se levantou.
E Leslie pensou que uma garota estranha tinha entrado, dito que estava esperando um bebê e depois saído. Depois, o cara tinha ido embora para algum lugar, e a garota sabia que, se arrecadasse dinheiro, voltaria feliz. Ela não tinha tempo para pensar nisso. Logo o bebê nasceria, e ela precisava de muitas coisas. Portanto, não havia nada a fazer, ela tinha que descobrir como arrecadar dinheiro. Nesse momento, o telefone da garota tocou, era Aubrey. Ei, amigo, você sabe o que está acontecendo na cidade, as pessoas estão em alvoroço e só falam da sua família, disse ela rapidamente. O que eles estão dizendo? Eu não queria saber, mas estava curioso. Que seu pai é ganancioso e a expulsou de casa, e até mesmo a demitiu do emprego, e sobre você e o que é pior, bêbada, ficando com um bêbado, Aubrey não parou. Deixou que eles dissessem o que quisessem, Leslie não se importava. Eles continuaram falando sobre nada e a garota desligou o telefone. Ele tocou novamente e um número desconhecido apareceu na tela. Alô, Leslie supôs que alguém estaria ligando agora para esclarecer se tudo o que elas estavam dizendo era verdade ou não. Leslie? Perguntou a voz de uma mulher. Sim, ela esperou. Gostaria de encomendar um desenho seu, disse um cliente. Sabe, e Leslie queria confessar, eu não estava mais trabalhando. Sim, eu sei que você não está mais com seu pai, mas eu quero você, disse ela. Ok, vou pensar em algo e lhe enviarei uma amostra, concordou Leslie. Ela desligou o telefone e esfregou as mãos. Naquele momento, uma foto da mulher de casa apareceu em seu telefone. Então, a garota deixou o trabalho de lado e começou a pensar em algo, a desenhar. Ela ficou ali sentada até tarde da noite, mas não terminou nada. Como Leslie esperava, Anthony chegou em casa bêbado. Ele nem sequer olhou para ela, mas foi para a cama. E Leslie decidiu deixar tudo de lado e pegou algo que a fascinou durante toda a sua vida. Era um grande caderno de desenho, e havia muitas coisas escritas no segundo caderno. Que história ela deveria escrever hoje? Ela acariciou sua barriga. Mesmo quando criança, quando seu pai lhe mostrava desenhos e os fazia, e ela queria imagens coloridas e histórias interessantes, ela sabia o que faria. Ela adorava escrever e compor contos de fadas para crianças e depois ilustrá-los. Essa sempre foi sua válvula de escape. E agora ela decidiu relaxar dessa forma. Assim, a garota ficou sentada por um longo tempo, finalmente terminou e admirou seu trabalho. O que está murmurando? Ela ouviu a voz de um jovem que, evidentemente, não conseguia dormir. Nada, vá dormir, disse ela, pois não queria explicar nada a ninguém. Então ela se levantou, lavou o rosto e foi para a cama. Ela começou a se acostumar com esse quarto, até mesmo a gostar dele. De manhã, ela se levantou, decidiu preparar o café da manhã para o jovem, depois o chamou, alimentou-o, por alguma razão ela gostava de cuidar dele. E então ela decidiu pedir a ele que fizesse algo que ela queria fazer há muito tempo. Você quer ir ao cabeleireiro? Perguntou ela, porque o cabelo do jovem estava em um estado muito ruim. Talvez eu queira, ela deu de ombros, pois não gostava que lhe dissessem o que fazer e o que não fazer. Pare de beber, ele pediu, mas o fez em um tom autoritário que Leslie percebeu. Quem é você para me dizer isso? O cara ficou agressivo, afinal ela estava lhe dizendo de novo. Acalme-se, Leslie não sabia o quanto ele estava irritado. Então ela ficou quieta, achando que ele entenderia o que fazer e o que não fazer porque ela lhe deu uma dica. Foi isso, ele se afastou, era óbvio que estava se sentindo mal novamente. Vamos dar uma volta, Leslie sugeriu, ela queria algo para distrair o jovem para que ele não pegasse a garrafa novamente. E ela precisava de um pouco de ar fresco. E ela abriu a boca e percebeu que não sabia como dizer a ele o que precisava. Eu acredito, a garota entendeu o que ele quis dizer. Eles saíram, primeiro foram a uma barbearia, Anthony cortou o cabelo lá e prometeu fazer a barba em casa. Depois se sentaram no mesmo lugar da última vez, Leslie tomou um chá, o jovem uma cerveja. Depois foram para o parque, havia muito para ver. Eu tinha me esquecido de como andar pela cidade assim, disse ele,
olhando ao redor. Para ser sincero, ele nem se lembrava de quando havia caminhado normalmente. Veja como eu trabalho bem com você, sorriu ele, tentando fazer com que Anthony falasse. Depois, Leslie foi com ele jantar em uma lanchonete, porque não estava com vontade de cozinhar em casa hoje. Eles foram até a cafeteria que servia boa comida e fizeram o pedido. Enquanto se preparavam, Leslie falou novamente. Mas agora era a vez do rapaz antes da dela. Fale-me sobre você, pediu Anthony, que estava curioso sobre a garota e sobre a origem de sua vida. O que há para contar? E Leslie começou, desde a morte de sua mãe até o momento em que seu pai a expulsou e a demitiu. Foi um pouco doloroso falar sobre tudo isso, mas ela perseverou. Então você é um Pinóquio rico, Anthony riu. Não sei, ela também sorriu. Não fique com raiva, tudo vai ficar bem, disse ela com otimismo, mas Leslie viu que seus olhos estavam muito tristes. Você não vai me contar nada sobre você? Perguntou ele em resposta. Ainda não, ele abaixou a cabeça para não olhar para ela. Tudo bem, se mudar de ideia, me avise, ele sorriu, mas era um sorriso triste. Podemos ir para casa? Ele olhou para ela novamente. Diga-me, o que você acha de eu ir à sua casa e alugar tão descaradamente? Ela quis perguntar por um longo tempo. Está tudo bem, é ainda mais divertido, ele sorriu. Eles foram para casa, já era tarde, as luzes da rua estavam acesas, era lindo e romântico. Leslie saiu para caminhar, imaginando se conseguiria viver com alguém como Anthony. Andar pela cidade assim todos os dias, admirando as paisagens e conversando sobre coisas bonitas. Onde você consegue o dinheiro? Não trabalha em lugar nenhum. Ela também estava muito interessada nessa pergunta. Então, Chabachou às vezes, eu tenho o suficiente, ele não estava mentindo, porque todos os dias ele saía, mas, o que quer que ele ganhe, ele desperdiça em festas. Entendo, eu também tenho que trabalhar, eles entraram na garagem e em 1 minuto estavam em casa. Quando Leslie se sentou à mesa e Anthony no sofá, a sala ficou em silêncio, e só foi possível ouvir Leslie mexendo com o lápis no papel. O que está fazendo aí? Perguntou o homem, que estava quase sóbrio hoje e, portanto, não conseguia pensar em mais nada quando ouviu aquele rangido. Nada, isso não vai lhe interessar, ele não queria se distrair porque não conseguiria se concentrar por muito tempo depois. E sim, ele olhou para a garota. Se ela estava projetando uma casa, era impossível que ela fizesse o que os clientes queriam que ela fizesse. Posso vê-la? Perguntou ele, já se levantando do sofá. Claro, se você entender alguma coisa, ela se recostou na cadeira para que ele pudesse ver. Anthony observou e ficou em silêncio por um longo tempo, depois foi até a cozinha, pegou um banco e se sentou ao lado dela. Ele estava interessado no projeto e queria entendê-lo melhor. O que você tem aqui? Ele apontou para a planta baixa no centro. Cozinha, este é o banheiro, explicou ela, apontando para os locais que já havia mostrado. MG, estou vendo, ela apontou para a planta baixa. Sabe, você fica aí com cara de esperto, mas acontece que está me distraindo, há cada vez menos tempo para terminar, e não é um dinheiro ruim, Leslie disse a ele. Espere, ela tirou o lápis da mão dele. O que está fazendo? Ela viu que ele estava tentando consertar alguma coisa. Dá para acreditar? Ele levantou a cabeça e olhou Leslie diretamente nos olhos. Sim, disse ela, pensando que consertaria depois. Veja, ele desenhou uma linha e depois outra. Bem, essa é a ideia, e como eu não poderia ver por mim mesma, ela pegou a caneta dele e começou a desenhar ela mesma. Anthony ainda estava sentado ao lado dela, apontando, dizendo algo, e Leslie estava fazendo isso. Afinal, ela não faria esse projeto sozinha, mas ele a ajudaria. E imagine, e ela começou a fantasiar, o que mais poderia ser feito na casa. Leslie não sabia, mas era isso que sua mãe costumava fazer. Pare com isso, ela riu e chorou. Talvez possamos terminar amanhã? Leslie olhou para o relógio pendurado na parede, eram quase 4 da manhã. Bem, pensou ela, não há nada em que pensar hoje.
Ela foi lavar o rosto e depois foi para a cama, como fazia nos outros dias. Anthony saiu do banheiro pela manhã, sem nenhuma vegetação no rosto. Leslie ficou congelada na porta, espantada com o que poderia mudar em um homem que acabará de se barbear. O que foi? Ele se virou para trás, olhou no espelho e se perguntou se ainda restava alguma coisa. Você está linda, ele sorriu para ela. Pare, você está me envergonhando, ele se sentou à mesa. Eles comeram e depois Anthony saiu. Leslie não sabia para onde, ela não havia lhe contado. A garota ficou sentada no sofá por um longo tempo, com o telefone na mão. Ela se perguntava se deveria ligar para o pai ou não. Anthony havia lhe dado uma ideia tão boa ontem que ela percebeu que tinha talento para isso. Ele deixou de lado seu orgulho e discou o número. Houve bips longos, Alexander não atendeu o telefone e, quando Leslie tentou reiniciá-lo, ouviu o homem atender. Papai, oi, disse ele calmamente. Olá, o que você queria? Disse ele apressadamente. Podemos nos ver? Perguntou a filha. Ela queria não apenas perguntar, contar, mas também mostrar tudo a ele. Com certeza ele mesmo já achava que tinha feito algo errado, que tinha expulsado a filha de casa. Se ele já era temido no trabalho, depois desse ato ele também passou a ser considerado um autocrata. As pessoas começaram a cancelar contratos, os lucros caíram. Então, hoje à noite em nosso café, Leslie lhe disse. Era uma cafeteria comum, que servia o sorvete mais delicioso que seu pai costumava levá-la quando ela era criança. Eles podiam ficar ali sentados por horas, conversando e rindo. Estou aqui, ela levantou a mão quando viu um homem entrar na cafeteria. Olá, ela se aproximou e se sentou à mesa, pois era óbvio que o homem estava de mau humor. O senhor está com pressa? Perguntou a garota, pois era importante que ela não o distraísse de nada. Não, ele cancelou todos os negócios da noite, pegou o cardápio na mão, embora já o soubesse de cor há muitos anos. Quando o pedido foi feito e tudo estava na frente deles, Alexander olhou para a filha. O que você queria, sobre o que você queria falar? Ele serviu o sorvete com uma colher. Por causa de Anthony, ela não fez contato visual com o pai, com medo de que ele se levantasse e fosse embora. Que Anthony, o bêbado desempregado? Ela disse isso mais alto do que o necessário. Sim, ela estava ciente de que uma conversa pacífica não aconteceria. Desculpe, o homem viu que muitos dos presentes a haviam notado e agora estavam sentados olhando para ela. Veja, ele colocou sobre a mesa um plano que ela e o homem haviam feito juntos recentemente. O que é isso? Ela notou, mas queria saber por que e para que ele estava lhe mostrando isso. Uma mulher me ligou e me deu uma tarefa, eu não conseguia imaginar nada neste lugar porque é um espaço atípico, ela mostrou a ele. E depois? Dava para ver que ela não queria falar. E Anthony foi até lá e fez isso, desenhou linhas com um lápis. Agora que ela estava fazendo isso, Alexander estava curioso. Ele podia realmente dizer que ela não conseguia pensar em muita coisa para dizer nesta sala. Sim, ela tem talento, admitiu o homem, ela sabe algo sobre especialistas e pode ver imediatamente como um trabalho é feito. Talvez eu lhe dê uma chance? Leslie perguntou por sua própria conta e risco, pois sabia que seu pai não gostava de ser questionado sobre outras pessoas. Você é um homem estranho, foi expulso de tudo, mas vem perguntar não por si mesmo, mas por um filho da puta. Sua filha ouviu colocar aquele sorriso que ela só tinha visto quando criança, quando queria fazer algo ruim e seu pai lhe dizia para fazer isso enquanto ninguém estava olhando. É isso, não é? Ele até se levantou de sua cadeira. Volte amanhã, monte novamente e deixe que ela mostre do que é capaz, agora vá para casa. Alejandro também se levantou de sua cadeira, foi até sua filha e a abraçou. Você é o melhor, disse ela suavemente, vou dormir lá esta noite e voltarei amanhã. O pai estava ciente de sua culpa na frente da filha e, portanto, não disse mais nada. Eles se despediram e Leslie caminhou feliz de volta para a casa de Anthony. E o homem foi sozinho para seu apartamento. Ela sabia que deveria ter dito algo, mas não conseguiu. O senhor está em casa?
Ele entrou no apartamento, onde estava escuro. Ninguém o atendeu, e a garota percebeu que o homem havia saído novamente. Era inútil esperar por ele, então ela fez algum trabalho e foi para a cama. De manhã, o cheiro no quarto era tão forte que dava para respirar e ficar de ressaca, pelo menos era o que Leslie achava. Ela se levantou e abriu a janela para tomar um pouco de ar fresco. Em seguida, foi até o jovem para acordá-lo. Anthony, levante-se, ele se perguntou como havia entrado tão silenciosamente durante a noite para que ela não ouvisse. Levante-se, ele rolou para o outro lado, não querendo ser incomodado. Tenho ótimas notícias para você, ela o incentivou. Agora vá embora, ele enrugou o nariz, não havia como ele acordar. Ok, ela foi para a cozinha preparar o café da manhã. A garota não conseguia nem admitir para si mesma que gostava dele, mas gostava. Anthony tomou banho e saiu revigorado, como se tivesse saído há meia hora. Ele se sentou à mesa e ficou olhando para a garota. Eu me encontrei com meu pai ontem, ele está nos esperando hoje para ver o que você pode fazer, disse a garota. Eu esperava que Anthony estivesse animado agora, interessado. E por quê? Eu não quero saber, ele não entendia por que ela havia entrado em sua vida e queria mudar isso. Oh, por favor, vá embora, você não quer, você não vai ficar, e eu vou deixá-lo sozinho, vá para casa, disse ela. Ok, ela terminou a omelete e foi para o quarto vestir algo decente. Anthony era um garoto normal, morava com a mãe, ia à escola e corria pela rua com os amigos. O garoto gostava de ciências exatas, e quando chegou à 10ª série, escolheu física e matemática. Você já decidiu para onde quer ir? Sua mãe lhe perguntava com frequência naquela época, sempre interessada no que o filho faria. Sim, ela lhe mostrou o folheto da escola onde ele queria estudar. Acho que você vai se sair bem, ela lhe deu um beijo na cabeça. Anthony estudava e achava que estava pronto para tudo. Na escola, ele havia sido aprovado em tudo com notas muito boas e achava que não haveria problemas no instituto. Mas ele estava errado, porque tudo que era tão fácil, como ele havia sonhado, não deu certo. O que aconteceu? O rapaz com quem eles haviam feito os exames veio até ele. Anthony olhou para as listas, nas quais ele não aparecia. Que pena, era realmente uma pena. Ele poderia ir aos pagantes, mas o cara não queria estressar sua mãe. Anthony não queria ir para casa, estava envergonhado e magoado. Ele se virou para seu parceiro, que ainda não estava lá, mas estaria. Ei, você já chegou em casa? Era só disso que se falava no momento. Não, ele colocou sobre a mesa uma garrafa de bebida alcoólica que havia comprado expressamente para comemorar ou afogar suas mágoas. Não faça isso, Austin tirou a garrafa da mesa, ele mesmo não fez isso e não aconselhou outros a fazerem. Eu sonhei tanto, pensei que tudo ficaria bem, como posso olhar minha mãe nos olhos, ele se sentou em uma cadeira e quase fez o jovem chorar. Ouça, e venha comigo, Austin não queria que seu amigo ficasse chateado, então lhe ofereceu essa opção. Sim, não era isso que eu queria, Anthony acenou com a mão, o rapaz não entendia como era possível ter seu sonho imposto a ele. Que diabos, o principal é a educação, ele levantou o dedo e fingiu dizer algo inteligente. Tudo bem, posso ficar em sua casa hoje à noite? Perguntou ele a Austin. É claro que eles conversaram por um bom tempo, o amigo lhe mostrou as coisas de que ele precisava, mas Anthony não estava realmente interessado. No dia seguinte, eles fizeram a inscrição e, em mais 3 dias, fizeram o exame de admissão. É isso aí, agora é só esperar, Austin deu um tapinha nas costas dele. Curiosamente, Anthony foi aceito na escola e, embora não estivesse muito feliz com isso, sua mãe tinha algo a dizer. Foi tão fácil que o garoto invejou até mesmo aqueles que estudaram aqui. Onde você esteve por tanto tempo? Perguntou a mulher, que não conseguia encontrar um lugar. Quando ele chegou, tentou parecer confiante e não triste. Ele sabia que seu filho era muito inteligente e sempre conseguia o que queria. Sabe, eu não fui porque tinha muita gente para um lugar só, o Austin me chamou e eu fui com ele para a engenharia, ele mentiu um pouco.
Tudo bem, a mulher não estava nem um pouco brava, estava orgulhosa do filho. O garoto começou a estudar, primeiro foi assim, por inércia, e depois ficou mais longo, ficou interessante. No terceiro ano, o garoto agradeceu ao amigo por tê-lo levado. Eu disse que ia ficar mais longo. Eles continuaram amigos e fizeram muitas coisas juntos. Na prática, todos elogiavam o jovem, o que era bom. Ele não tinha ideia de que poderia ter trabalhado em outro lugar. Os estudos na escola de ensino médio chegaram ao fim e Anthony recebeu um diploma, o que o deixou muito feliz. Ele começou a trabalhar imediatamente no local onde havia feito seu estágio. Tudo parecia estar lá, vivendo e se divertindo, e foi exatamente isso que ele fez. Anthony, um de seus colegas, ligou para ele do hospital. Ele se levantou de sua cadeira. Olá, eu estava muito preocupado. Sua mãe está no hospital, você precisa vir imediatamente, disse a voz de um homem. O jovem se desculpou e correu para a ala local. Quando ele chegou, sua mãe estava deitada na cama. O que há de errado com ela? Perguntou ele ao médico. Um derrame, ele respondeu. Como isso poderia ter acontecido? Por que ele estava tão preocupado? A mulher havia morrido depois de apenas 2 anos, Anthony sofreu tanto. À noite, ele se sentou em um café e abriu seu coração. Meu jovem, há algo errado? Uma garota bonita se aproximou dele. Sim, minha mãe morreu, disse ela. Talvez possamos conversar para facilitar as coisas? Ela se sentou ao lado dele. Tudo bem, ele assentiu. Meu nome é Selena, ela se apresentou. E eu sou Anthony, ele respondeu. Eles conversaram por um longo tempo naquela noite, o cara até parou de beber, de tão interessado que estava nela. Depois trocaram telefones, Anthony chamou um táxi e foi para casa. No dia seguinte, Selena ligou para si mesma e pediu que ele a encontrasse. Ela não queria deixar um jovem tão bonito sozinho em uma situação dessas. Vamos dar uma volta? Ela o chamou. O próprio Anthony não percebeu como ela se distraiu de sua dor. Ele sorriu, as coisas estavam começando a melhorar. Selena, vamos ser amigos? Disse ele 1 mês depois. O que vamos fazer? Ela respondeu com uma risada. Não, sério, ele a abraçou. Ok, ela gostou dele à primeira vista e não se afastou dele. Primeiro foram alguns meses de amizade e depois ela foi morar com ele. Quero que você seja minha esposa, ele se ajoelhou na frente dela naquela noite. Eu concordo, eles riram novamente. Depois houve o casamento, que contou com a presença de muitos amigos e familiares, todos comemoraram e se divertiram muito. Depois disso, Anthony e Selena começaram a levar uma vida adulta séria. Ele trabalhava e levava para casa um bom salário, mas Anthony tinha uma desvantagem: depois do trabalho, eles podiam se encontrar com os amigos. Selena detestava isso e contou ao marido. O que você é, Selena? Ele a olhava à noite com olhos intrigados. Nada, a garota ficou ofendida por ele ter passado a noite com outra pessoa e não com ela. Ela não ficou ofendida, foi para a cama. Anthony tinha dinheiro, e não era ruim, um de seus amigos lhe falou sobre investimentos e outras moedas virtuais. Ele começou a investir sem muito lucro, pois para Anthony era como um jogo. Mas, às vezes, o valor disparava e você podia sacar uma quantia decente. Selenka, estamos saindo de férias, disse ele à esposa em casa. Estou feliz, ela abraçou o marido, ela o amava por ter preparado tantas surpresas para ela. Depois das férias, eles voltaram e a moça ainda não sabia, mas estava grávida. E quando o fato se tornou conhecido, a alegria de ambos os pais não teve limites. Agora Anthony tentava não sair com os amigos para passar mais tempo com sua esposa. Ela apenas sorria. Como você está? Anthony continuava perguntando à esposa. Está tudo bem, ela continuava respondendo. E como você está? Ele sempre se deitava ao lado de Selena e acariciava sua barriga. Não sei, algum sentimento incomum que ela não conseguia explicar.
O parto começou de repente, mas o casal estava pronto para ele. Anthony ligou rapidamente para um amigo, que também havia sido alertado. Eles haviam chegado à maternidade e agora os amigos estavam sentados no carro, sob as janelas onde Selena havia dado à luz. Quem? Gritou ela já de manhã. Moço, por que está gritando? Está assustando todas as parturientes, disse-lhe a enfermeira. Não posso mais ficar aqui sentado, ignorante, disse ele animado. Você tem um filho, ela se alegrou com ele. Eu amo você, ele beijou a enfermeira. O que está fazendo? Ela percebeu que o novo pai estava muito feliz. Selena, obrigado por seu filho. Ele gritou novamente em voz alta. E então ele soube que sua esposa passaria mais alguns dias na maternidade, então ele teve tempo para comemorar o nascimento do herdeiro. Durante todo o dia, até a meia-noite, ele e seus amigos se divertiram no restaurante. Depois disso, Anthony dormiu até tarde e foi ver sua esposa. Robert pegou o pequeno pacote em suas mãos. Eu te amo, sua esposa o beijou. E eu te amo, você não faz ideia de como. Eles entraram no carro e voltaram para casa. Agora Selena estava em casa com o bebê, Anthony estava trabalhando, ganhando um bom dinheiro. Sabe, eu quero comprar um carro, disse o homem à sua esposa em uma tarde. Não me importo, seria mais fácil me locomover, ela quase sempre concordava com o marido. Então Anthony levou um amigo com ele e foram comprar um carro. Agora a família tinha tudo o que podia sonhar. Se precisassem ir ao hospital ou a qualquer outro lugar, Anthony estava sempre presente. Ele amava sua esposa e seu filho e faria qualquer coisa por eles. Eles estavam vivos, Robert estava crescendo, ele tinha 1 ano e meio de idade quando estavam prontos para colocá-lo na creche. Foi muito emocionante, disse Selena, quando seus pais o levaram lá pela primeira vez. Era raro seu marido convidar a família para ir ao chalé com amigos. Não custava nada relaxar, Selena estava feliz. Eles saíram em seu carro. Havia muitas pessoas de fora da cidade que haviam sido convidadas hoje. Anthony, por que você está bebendo? Temos uma longa viagem de volta, disse Selena calmamente. Tudo bem, eu também vou beber, respondeu o marido. À noite, quando todos foram para casa, Robert já estava dormindo. Eles entraram no carro, Selena estava muito animada, sentada no banco de trás com seu filho. Eles dirigiram e trocaram impressões. Quando entraram na rodovia, no início tudo estava indo bem. Então Anthony viu um carro grande dirigindo de forma estranha, como se estivesse derrapando. Espere um pouco. Ele o viu vindo em direção a eles. Depois, um estrondo e a escuridão. Anthony abriu os olhos, estava muito tonto, tudo estava branco. Onde estou? Disse ele em uma voz muito rouca, com sede. Quando se deitou, viu uma garota com uma túnica branca. Onde estão minha esposa e meu filho? Ele se deu conta de que estava em um hospital. O médico virá e lhe explicará tudo, disse a mesma moça. Quando o médico entrou no quarto, Anthony olhou para ele, esperando o que ele diria. Sinto muito, mas sua esposa e seu filho, e ele ficou em silêncio. Não, não pode ser, começou Antônio, tentando se levantar. Acalme-se, você não pode trazê-los de volta e precisa descansar, o médico tentou tranquilizá-lo. Não, é tudo culpa minha, chorou o jovem. Ele estava aqui há algum tempo e, depois de receber alta, voltou para casa. Ele não queria mais ficar aqui e colocou o apartamento à venda. O marido visitou a esposa e o filho no cemitério e ficou sentado lá a maior parte do dia, chorando e pedindo desculpas. Depois de vender o apartamento, ele colocou todo o dinheiro em investimentos, não queria mais nada, só queria morrer. Anthony deixou tudo e se mudou para outra cidade, onde morava agora. Sua tia morava em um apartamento compartilhado, ela havia morrido há muito tempo e havia deixado um quarto para ele e sua mãe, e ele se mudou para lá. Ele nunca soube quem era seu vizinho. Desde então, Anthony só bebia, pois queria se matar dessa forma. Agora você sabe tudo sobre mim, Anthony olhou para Leslie. Sim, você passou por muita coisa,
ela suspirou, não imaginava que o destino pudesse ser assim. Eles juntaram suas coisas e dirigiram até o local onde Alexander os estava esperando há algum tempo. Agora, finalmente, ele se levantou para cumprimentá-los quando os jovens entraram em seu escritório. Anthony estendeu a mão para o rapaz. Alexander apertou a mão do líder. Depois disso, eles foram para algum lugar e o homem perguntou, apontando, esperando a resposta de Anthony. Y. O jovem foi embora e Leslie ficou com seu pai. Sim, ele é um especialista muito inteligente, mas por que ele se comporta assim? Ele simplesmente vive sua vida, Alexander não conseguia entender. Foi por isso que o trouxe até você, não queria contar a ele a história do garoto agora. Está bem, vou lhe dar uma chance, ele não olhou para a filha. Obrigado, ele se aproximou. Depois disso, o homem e a garota foram para casa e conversaram muito sobre como e o que pode levar uma pessoa a tal situação. Você vai morar com ele? Perguntou o homem à filha. Ainda não sei, mas provavelmente sim, ela admitiu. Oh, filha, e por que isso tinha que acontecer conosco? Ela balançou a cabeça. No dia seguinte, Anthony não apareceu. Alô, Leslie ligou para ele. Sim, ela ouviu balbuciar as palavras novamente. Você teve uma boa reunião ontem? Ela perguntou severamente. Não, eu só dormi, ele não mentiu. Então venha, seu pai está esperando por você, perguntou a garota. É mesmo? Ela não conseguia acreditar que alguém mais acreditasse nele. De fato, a própria Leslie não acreditava que o homem que ela tinha visto pela primeira vez pudesse dar algum resultado. Ele chegou e o trabalho começou. Todos na aldeia começaram a sussurrar novamente. Diziam que Alexander havia levado Leslie e se embebedado com ela, sussurravam as mulheres. E que ela estava grávida, diziam outros. A cidade levantou outra onda de fofocas, mas ninguém deu importância. Até mesmo no trabalho foi dito que Anthony havia sido contratado porque estava namorando Leslie. No início, Alexander havia colocado o rapaz na rua. Mas quando ele começou a mostrar e explicar a outros especialistas como e o que fazer, ele acreditou nele. Leslie, um dia, um pai ligou para sua filha. Ela veio até ele. Por que não conversamos muito? Traga Anthony para uma visita, ele lhe pediu. Tudo bem, ela ficou feliz. Na verdade, eles mal haviam se falado ultimamente. Apenas com a condição de que ele não bebesse, o pai dela olhou para o bar. Está bem, eu o avisarei, suspirou a garota. Ela não se incomodou em sentar-se em companhia novamente. Ela disse ao pai que poderia trabalhar em casa se ele precisasse dela. Nesse meio tempo, ela faria suas próprias coisas. O que é isso de ter suas próprias coisas? Você vem falando sobre isso há tantos anos. Perguntou ela. Achei que você nunca perguntaria, ela lhe entregou textos e fotos. Alexander olhou para frente e começou a ler. Leslie sentou-se ao lado dele e esperou para ouvir o que o pai diria. É muito interessante, ele olhou para a filha. E vou lhe dizer uma coisa, faço isso desde que era criança, e você fica jogando paus entre as minhas pernas, como se ela o estivesse culpando. Retiro o que disse, ele agora estava envergonhado na frente da filha. No dia seguinte, quando Anthony chegou ao trabalho, Leslie já estava esperando por ele. Oi, como vai? Ela se aproximou dele. O que está fazendo aqui? Ele ficou surpreso. Vim ver você. Ela olhou para ele e percebeu que não havia cometido um erro em sua decisão, mesmo que não soubesse disso naquele momento. Ora, todo mundo está falando de nós, ela olhou em volta. Deixe que eles falem, o que importa para você? Eu não queria prestar atenção nas pessoas. Diga-me o que quer me dizer, eu estava com pressa. Papai está convidando você para visitá-lo hoje, disse ele, e chegou bem perto dele. Ok, estou indo. O jovem percebeu que trabalhava para o homem, mas também que sua filha estava grávida dele. É isso, vou esperar então. Ele mandou um beijo no ar e se dirigiu para a saída. Naquela noite, Leslie cozinhou na cozinha, não havia ninguém em casa.
Ela cantarolou algumas músicas para si mesma, era uma sensação boa. Seu pai chegou do trabalho primeiro e, 1 hora depois, Anthony entrou. Dava para ver como ele estava animado. Oi, disse ele, olhando para Leslie. Entre, ela corou de repente. Todos se sentaram à mesa e, durante os primeiros 15 minutos, ficaram em silêncio. E agora, vamos jogar o jogo do silêncio? Leslie foi a primeira a quebrar o silêncio. Não, Anthony, me diga alguma coisa. Alexander olhou para o futuro genro enquanto pensava. Eu nem sei, ele se virou para a garota. Pai, é melhor você me contar como as coisas funcionam, como as empresas funcionam em outras cidades. A filha de Anthony desviou a conversa. Sim, você sabe, está tudo bem, acho que se fosse errado eu já teria dito isso. Ela olhou para cima e sorriu. Bem, todos ficaram sentados como se não soubessem sobre o que falar. Bem, chega de ficar sentado sendo tímido. Alexander se levantou e foi até a cozinha, trouxe água que não estava na mesa. Por que ser tímido? Leslie não entendeu. Quando você vai se apresentar? Perguntou ela diretamente a Anthony. Nunca pensamos nisso, disse Anthony com um encolher de ombros. Como ele já tem uma barriga no nariz e eles não pensaram nisso, o homem começou a perder a compostura. Pai, por que você o está pressionando? Leslie interferiu na conversa. E fique de boca fechada, ele a repreendeu. Leslie ficou em silêncio, olhou para Anthony e percebeu a pressão que ele estava sofrendo. Ok, vamos pelo menos ter um encontro, sugeriu Anthony. Ótimo, como você está? Ele se virou para Leslie. Que bom, ela corou novamente. Eles vão sair, estão morando no mesmo apartamento há tanto tempo e agora vão sair, murmurou papai para si mesmo. Vamos esperar até que o bebê nasça, e então Anthony e eu conversaremos e tomaremos uma decisão. Leslie tinha sua própria versão dos acontecimentos, como sempre. Bem, faça o que você quiser, ela percebeu que realmente havia algo acontecendo entre os jovens. Vamos lá, depois do jantar, Leslie se levantou e estendeu a mão para Anthony. Bem, ele ainda não sabia como agir com um homem. Eles caminharam para fora, ambos em silêncio. O que você acha? Leslie começou, mais cedo ou mais tarde eles teriam que falar sobre isso. O que posso dizer? Ele criou uma criança, ele deveria ser responsável, ele falava como um robô. O que você quer dizer com isso? A moça ficou ofendida com o fato de o jovem querer se casar com ela só por causa da criança. Desculpe-me, não foi minha intenção, ela imediatamente começou a se justificar. Não, está tudo bem, ele foi se sentar no banco ali. Leslie, você tem que entender, você e eu nos conhecemos há muito tempo e fizemos esse bebê, mas não nos conhecemos, ele se sentou ao lado dela. É melhor você ir para casa, ela se virou para ele. Leslie não entendia por que ela sempre corava, era a terceira vez que isso acontecia em uma noite. Não, estou interessado em conversar com você e, se não quiser dormir, estou disposto a ficar aqui mais um pouco, admitiu ele. Eu também me sinto bem com você, ele se inclinou para trás. Eles ficaram em silêncio, mas esse silêncio era extraordinário. Talvez você queira se mudar para cá? Leslie sugeriu. O que? Então eles devem estar pensando, e ela murmurou. E se nos casarmos, vamos morar no seu apartamento compartilhado? Perguntou ela. Não comece, ele estava envergonhado. Antes, quando estava desabafando, ele mal entendia, mas agora que seu cérebro está completamente sóbrio, ele se sente desconfortável. Tudo bem, vamos lá, vou caminhar um pouco com você, a garota se levantou do banco. De agora em diante, eles se viam todos os dias, conversavam, falavam não apenas sobre assuntos pessoais, mas também sobre trabalho. O jovem era muito competente nesse aspecto. Certa tarde, quando estavam sentados juntos olhando os desenhos da garota, ela sentiu um formigamento no estômago. Olhou para ele com olhos temerosos. O que foi? Anthony ficou tenso. Acho que, e ele não conseguiu terminar a frase e desmaiou. Vou chamar uma ambulância agora mesmo. Ele sacou o celular.
As chaves do carro do papai estão ali, ele apontou para uma prateleira no corredor. Não, eu não vou dirigir, o jovem ficou sem graça. Temos que nos apressar, ele espremeu as palavras. Tudo bem, ele correu para pegar o pacote com algodão. Em seguida, Anthony ajudou Leslie a sair e foi para o volante. Ligue o motor, o que está esperando? Ela não conseguia mais se sentar e se deitou no banco de trás. Anthony teve um déjà vu. Eles estavam fora da cidade, a garota estava no banco de trás, eles saíram para a estrada, e ele começou a tremer, mas só conseguia pensar em levar a garota para o hospital. Leslie estava deitada no banco, respirando ruidosamente, gemendo e suspirando. Quando ela se endireitou para ver para onde estavam indo, viu que o jovem tinha caldeiras brancas, de tão forte que estava agarrado ao volante. Quando Anthony parou, ela relaxou um pouco ao ver o prédio do hospital à frente. Que bom, ela exalou. Em seguida, foi tudo muito rápido. Leslie foi colocada em uma maca e empurrada para a sala de parto, e Anthony permaneceu no carro. Foi exatamente como naquele momento, ele não conseguia acreditar. O homem percebeu que não poderia voltar dirigindo, então estacionou o carro aqui e entrou na clínica. Um jovem e uma mulher se aproximaram dele. Minha esposa está em trabalho de parto, posso esperar aqui? Perguntou ele. O que o senhor acha? É um trabalho de parto de 5 minutos. Ela sorriu. O que precisa ser feito? Ele olhou para ela. Não sei, você pode ir para casa ou esperar, ninguém vai se importar, ela assentiu. Então Anthony decidiu ligar para Alexander e contar o que estava acontecendo. Leslie está em trabalho de parto, ele percebeu que poderia se distrair, então falou rapidamente. E onde você está? Perguntou o pai imediatamente. Anthony lhe contou tudo, ele estaria no hospital em 1 hora. E como você está? Era óbvio que seu pai também estava preocupado, suas mãos tremiam e ele gaguejava um pouco. Ainda não sei, ele foi sincero. Estou no mesmo estado, o futuro avô se sentou no sofá. Leslie estava muito mal, ele achava que ia sufocar, havia enfermeiras e médicos. Eles colocaram alguns aparelhos nela, mas isso não aliviou a dor das contrações. Por que está doendo tanto? Ela sentia que sua pelvis ia se quebrar. Seja paciente, eles a tranquilizaram. Não posso fazer isso, ela sabe que não pode ser evitado, mas quando ela chora, se sente melhor. Finalmente começou, doeu, mas fazia muito tempo que a dor não passava. Os médicos estavam dizendo alguma coisa, Leslie podia ouvi-los como se fosse através de um algodão absorvente, mas ela tentou fazer o que eles diziam. E então ela sentiu um certo alívio, como se a dor tivesse diminuído. Leslie, parabéns, a garota sentiu algo sendo colocado em seu peito. Ela baixou os olhos e viu seu milagre. Era uma menina. Kate, disse Leslie, desmaiando. Todos começaram a se empolgar rapidamente, tudo parecia ter corrido bem, mas a paciente não estava bem. Eles colocaram a criança em uma caixa especial, transferiram a mãe para a unidade de terapia intensiva e tiveram que determinar se o desmaio foi causado por desamparo ou se algo mais havia acontecido. A criança estava completamente saudável, mas a mãe tinha algum tipo de infecção. A febre é alta, então os paramédicos estão fazendo tudo o que podem. Você disse que sua esposa estava em trabalho de parto, Leslie? A mesma mulher se voltou para Anthony. Sim, ela assentiu e repreendeu o pai por chamar a moça de esposa. Eles têm uma filha, mas a mãe não está bem, disse ela. O que há de errado com ela? O pai se levantou de sua cadeira. Quem é você? Ela ficou surpresa e assustada. O pai estava ainda mais nervoso. Quem é o senhor? A mulher não entendeu de início. Nastin, ela já estava entrando em pânico. Está tudo bem, os médicos estão com ela agora, murmurou a mulher. Os homens passaram a noite inteira aqui hoje. Pela manhã, eles foram informados de que a jovem mãe já estava normalizada, eles a transferiram para a unidade de terapia intensiva e, à tarde, ela estará em uma enfermaria normal. Se possível, o bebê pode ser levado embora depois de 24 horas, mas,
por enquanto, deixaremos a mãe aqui, disse o médico a Alexander e Anthony. Ótimo, eles disseram em voz baixa. Kate estava nos braços do pai, e Anthony não conseguia acreditar que estava segurando seu bebê. Certo, você vem comigo, ordenou Alexander. Bem, ele não esperava que fosse de outra forma. O homem se colocou atrás do volante e o jovem não se cansava de ver a criança dormindo. Agora ele percebia que tinha que fazer tudo por suas filhas. Deus, permita que tudo dê certo, implorou Alexander. Leslie é forte, ela vai se recuperar, Anthony lhe garantiu. Eu sei, eu costumava sentir a mesma coisa em relação à minha esposa, mas você viu como tudo acabou, o homem quase chorou. Quando chegaram em casa, o quarto do bebê e tudo o que ele precisava estavam prontos. Anthony alimentou Kate e a colocou na cama. Bem, como ela está? Perguntou o pai. Está bem, dormindo, ele levou o dedo aos lábios. Aonde você está indo? O homem não entendeu quando viu o jovem calçar os sapatos. Estou indo para a casa de Leslie, disse ele e saiu pela porta. Agora o homem não tinha medo de nada, voltou para o carro do pai da garota e dirigiu até o apartamento dela. Você não pode entrar lá, a mulher o impediu. Mas eu tenho que entrar, ela precisa do meu apoio, disse Anthony. Eu vou ser punida, ela olhou para ele. É noite, não há ninguém lá, por favor, ela implorou. Tudo bem, ela olhou em volta e abriu a porta. Leslie, oi, ele entrou no quarto. Oi, eu estava muito fraca, ela disse. Quer se casar comigo? Ele lhe entregou o anel. Eu encontrei o momento certo, Leslie disse de forma diferente. Isso é um sim ou um não? Ela não entendeu. Claro que sim, ela não conseguia se levantar, então Anthony abraçou. Preciso de você, disse ele suavemente. Estarei sempre ao seu lado, ele sussurrou no ouvido dela e saiu do quarto, pois a mulher já estava fazendo sinal para que ele se arrumasse. Ele caminhou um pouco mais sob as janelas do hospital e depois se dirigiu à casa onde sua futura esposa morava. É claro que ele não queria, mas sua filha estava lá. Está tudo bem, ele entrou na casa. Como ela está? O pai estava preocupado. Ela chegará em breve, ele se dirigiu ao quarto de Anthony. Kate estava dormindo, o jovem pai a observava e a observava. Quando ela acordou, ele a trocou, alimentou-a e a manteve em seus braços até de manhã. Eu vou trabalhar, você está em casa, disse Alexander pela manhã. E quanto ao meu trabalho? Anthony não entendeu. Você vai sair de férias, disse o chefe em um tom apropriado. Bem, Anthony estava feliz por não ter que deixar a garota. Ele ficou com Kate o dia todo, e à tarde Alexander chegou, disse que levaria Anthony e que ele tinha que estar no hospital. Leslie estava muito melhor agora, os médicos disseram que ela receberia alta pela manhã. Essa é uma ótima notícia, Anthony se alegrou, ele estava de volta ao lado de seu filho de sangue. Você se saiu bem, seu pai o elogiou. Obrigado, Anthony sentiu como estava cansado nos últimos dias. Vá dormir, Alexander também viu tudo. Anthony ficou feliz, foi se deitar no sofá. 3 horas mais tarde, ele estava de pé novamente. Ele percebeu que o homem tinha que trabalhar amanhã, então ele tinha que deixá-lo descansar também. Kate realmente voltou pela manhã, ligou para o pai e ele foi buscá-la no hospital. Como estávamos preocupados, disseram-lhe os homens que ela amava. Obrigado por tudo, ele foi até a cama e pegou a filha nos braços. Ok, temos que decidir a data do casamento, disse o pai à filha. Espere, não há pressa, ela o interrompeu. Como pode haver, vocês têm uma filha, vocês se amam, por que não, eu não entendi. Preciso me recuperar um pouco, Leslie olhou para ele e seu pai entendeu. Agora Anthony queria ir para casa, mas ninguém o deixava ir. Então ele ficou aqui. O jovem deixou a garota descansar, levantou-se à noite para ver a filha. Eu não sabia que você era tão carinhoso, disse Leslie a ele. Naquele momento, Anthony se inclinou e a beijou. Foi seu primeiro beijo consciente. Porque eu amo você,
ele disse a ela. Suas férias estavam chegando ao fim rapidamente, ela tinha que ir trabalhar. Tudo correu bem, não houve mais contratempos. Anthony e Leslie começaram a se preparar para o casamento. Ela ligou para Aubrey e lhe contou tudo. E acho que onde ela desapareceu, ela riu da garota ao telefone. Você pode me ajudar a escolher um vestido? Leslie perguntou a ela. É claro que ela estava disposta a tudo. As moças foram ao cabeleireiro, não escolheram por muito tempo, a futura noiva gostou logo de uma coisa e comprou. Você tem uma história assim, eu realmente quero ouvi-la, perguntou sua amiga Leslie. Ok, vamos tomar um café, concordou Leslie, enquanto Kate dormia no carrinho de bebê. Vamos lá, conte-me a história, Aubrey insistiu com a amiga. Então Leslie lhe contou tudo, desabafando um pouco, informações que não eram tão importantes assim. Uau, geralmente nos filmes eles mostram uma garota pobre encontrando um príncipe, e com você é o contrário, suspirou Aubrey. Então, você está pronta para ser uma dama de honra? Perguntou a garota. Claro que sim, sua amiga revirou os olhos. Leslie chegou em casa feliz, ninguém estava em casa ainda, então ela decidiu preparar um banquete. Leslie passou o dia inteiro na cozinha, apenas em alguns momentos ela tirava um tempo para a filha. Quando Alexander e Anthony voltaram à noite, ficaram muito surpresos ao ver a mesa que a garota havia preparado. Uau, o pai aplaudiu, era a ocasião perfeita. Qual é a ocasião? Ele olhou para a filha. Nós lhe contaremos tudo, ele deu uma piscadela para Anthony. Todos se sentaram à mesa, com o carrinho de bebê dentro. Bem, Leslie, já que você decidiu se casar, decidi dar um presente ao seu marido, ele agora é meu sócio oficial, disse Alexander. Eu disse a ele que não precisava de nada, o jovem olhou para ela. Eu a parabenizo, ele agradeceu ao pai por dar a Anthony essa oportunidade. Eu também tenho boas notícias, disse o futuro noivo, enigmaticamente. E quais são essas notícias? A garota se enrijeceu. Lembra-se de que eu lhe disse que, quando tive a tristeza, vendi tudo e investi em ações virtuais? Sim, e... Ela não sabia onde ele queria chegar. Quero lhe dizer que estamos ricos, ele virou a tela do celular para ela. Uau, ela viu quanto dinheiro havia ali. Prometo que teremos nossa própria casa e que nunca deixarei você e Kate, ele pegou a mão dela e a beijou. O que há de errado com essa casa? Papai não entendia. Você também é jovem, conhecerá uma mulher e terá sua própria família, Anthony voltou-se para ela. Que tipo de mulher? O homem acenou com a mão. Sabe, eu também estava pronto para morrer, mas então sua filha apareceu no horizonte, ele olhou com carinho para Leslie. Bem, você verá, você está tão atrasada com o casamento que eu preferiria envelhecer a ter que levá-la ao cartório, Alexander riu. Faremos tudo, prometeu sua filha. Agora a família vivia em harmonia. Quando a cidade soube que Antônio havia se mudado para a casa de seu futuro sogro, uma onda de boatos começou novamente, o que só piorou as coisas. O que essas pessoas querem? Alexander às vezes se perguntava. É vingança pela popularidade, Leslie respondia com uma risada. O casamento foi grande, quase todos os funcionários foram convidados. Anthony e Leslie sentaram-se à cabeceira da mesa e, ao lado deles, havia um carrinho de bebê. Felicidade, gritavam os convidados. Todos estavam felizes. Alexander, posso convidá-lo para dançar? Uma das funcionárias se aproximou dele. É claro que ela apertou a mão dele. Veja, com quem está seu pai? Mostrou o noivo acenando com a cabeça. Ele é o chefe de recursos humanos, Leslie sorriu. É isso aí, e eu lhe disse que não haveria esposa, sorriu Anthony. Durante toda a noite, Beth dançou com Alexander, se no início ela mesma o convidou, depois ele estava se aproximando dela. Acho que vocês estavam certos, disse ela a Anthony. Tivemos um ótimo feriado, chegamos em casa muito tarde, Kate estava deitada tranquilamente em seu carrinho de bebê. Esse é o jeito de fazer isso, querida.
Deixe seus pais fazerem a coisa certa, ela abraçou a mãe. Depois disso, todos foram para a cama. E em menos de um mês tudo estava pronto para começar a construir a casa. Anthony passava cada vez mais tempo no canteiro de obras. Ele gostava do modo como as coisas estavam acontecendo, ele e sua esposa haviam planejado tudo juntos. Temos convidados hoje à noite, disse o pai de Leslie. Um convidado, suponho, disse ele enigmaticamente. Você tem razão, a menina imaginou que o pai estava acordado agora. Ele preparou o jantar, pôs a mesa e esperou novamente pelos convidados. Oi, entre, ela abriu a porta e cumprimentou Betty. Oh, Leslie, ela entrou. Alexander se sentiu constrangido, mas agiu normalmente. Mais tarde, Anthony, que ia à peça todas as tardes depois do trabalho, chegou em casa. Como está indo? Leslie se sentou em frente ao casal. Tudo bem, coraram os dois homens, já bastante crescidos. Eles passaram a noite muito cordialmente. Leslie achou que a mulher deveria visitá-los com mais frequência. Tá concordou, porque ela gostava do homem há muito tempo. Se ela não tivesse tido coragem naquela época, ainda estaríamos andando sozinhos, disse Betty. Você é uma boa menina, lembrou Leslie, quando encontrou Anthony sozinho. A família dela também estava indo bem, com Kate crescendo e a casa quase pronta. É isso aí, papai, você pode pedir Betty em casamento oficialmente, nós vamos nos mudar em breve, Leslie anunciou a ele um dia. Tudo bem para você? Ele olhou para sua filha. Por que eu deveria me importar? Ela não entendeu. Bem, eu pensei, vou encontrar outra pessoa para enganar sua mãe, ela se virou. O que você está dizendo? Ela riu e o abraçou. Em seguida, as reformas foram concluídas e os jovens se prepararam para se mudar. Betty foi um grande apoio para Leslie e sua filha. Quando ninguém tinha tempo, ela sempre cuidava de sua neta. Gostaria que eu lesse uma história para você? Leslie perguntou à mulher um dia. É claro, eu adoro contos de fadas desde que era uma garotinha, concordou ela. Leslie começou a ler e, no final de uma das histórias, Betty até chorou. O que ela achava? Ela queria ouvir a opinião da mulher. Quem é o autor desses versos maravilhosos? Perguntou ao ouvinte. É minha criação, admitiu a garota. O que você está dizendo e por que tudo isso está sobre a mesa? A mulher não entendeu. A mulher decidiu que faria tudo por Leslie. Ela pegou tudo o que a garota tinha e levou para a redação. Depois de um tempo, as histórias de Leslie podiam ser vistas nas prateleiras das lojas. Obrigada, eu provavelmente não teria me atrevido a fazer isso, ela abraçou a mulher. Eu gostaria de ter uma cópia autografada, ela respondeu com uma risada. Sem problemas, a moça imediatamente pegou o livro e o autografou. Quando os jovens se mudaram e Betty foi morar com Alexander, eles se visitavam o tempo todo. Papai, venha aqui hoje à noite, sua filha ligou. Naquele dia era o primeiro aniversário de Kate, sua mãe ia lhe dar uma festa. Todos estavam lá, foi legal. Sabe, eu sempre quis dizer isso, o pai olhou para a filha. Diga logo, ela sorriu. Imagine, e se você tivesse me ouvido na época, ela quase chorou e abortou. Acredite em mim, eu não teria feito isso, ela foi e abraçou o homem. Eu me sinto como um traidor segurando Kate em meus braços, admitiu papai. Anthony olhou para tudo isso e ficou chocado. Leslie conhece minha história, sabe como foi difícil para mim e para onde eu queria ir. E agora acho que minha primeira esposa me mandou até você. É claro que eu nunca acreditei em misticismo, mas agora eu só penso nisso, confessou o jovem. Eu te amo, sua esposa o beijou. E então eles começaram a organizar o casamento de meu pai. Foi uma experiência agradável. Embora Betty não quisesse fazer alarde nem dar um banquete, os rapazes insistiram. Bem, vamos pegar o vestido? Disse Leslie, encantada em ver que tipo de família eles tinham agora. Querida, vamos lá, estou velha, não sei o que é um vestido, disse Betty, ficando vermelha como um caranguejo.
Não quero ouvir nada, tudo tem que ser real, respondeu a garota. Antes de assinar, todos foram juntos ao cemitério para ver a mãe de Leslie. Alexander abraçou o monumento. Ela não está com raiva de mim, disse ele para as fotos de sua primeira esposa. Papai, ela só deseja sua felicidade, sua filha se aproximou dele. Em seguida, todos saíram para fazer tudo corretamente. A festa foi mais uma vez um sucesso, todos estavam felizes. Não sei por que mereço tanta felicidade, Anthony abraçou a esposa e a filha. Você se lembra de como tudo começou? Ela olhou para ele. Não, ele respondeu com uma risada, e você também. O que é verdade, ela riu também. A pequena Kate estava entre os convidados, ela não entendia muito, mas também estava se divertindo aqui. Todos na pequena cidade estavam maravilhados com o que estava acontecendo nessa família. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.